para vocês sobre gases perfeitos, certo? Ou então gases ideais. Então temos aqui esse simulador, certo? Que é para mostrar como é que acontece as leis. Então eu vou explicar aqui três leis, que é a lei de Boyle, a lei de Charles e Gay-Lussac e a outra lei que é a lei de Charles, certo? Então nós temos aqui esse simulador. Simulador que vai ter o que? Uma temperatura aqui do qual eu posso elevar. Aqui, ó, colocar aqui em Kelvin. Certo? Tem aqui a pressão, certo? Aqui eu posso colocar a largura e contador de colisões e cronômetro, certo? Mas mas eu vou tirar daqui esse cronômetro e esse contador de colisões. E temos aqui as partículas, certo? Aqui tá no nada. Então não vai acontecer nada. Então eu vou colocar aqui volume. Certo? Vou colocar aqui volume. Mas primeiramente eu tenho que o quê? Que dentro desse, agora vocês podem imaginar assim, um recipiente, certo? Um recipiente onde eu vou introduzir o quê? Moléculas, que essas moléculas, elas vão estar o quê? Ou seja, são moléculas pesadas, que são azuis. E aí, percebe, vou colocar. Então percebe o seguinte, quando eu coloquei várias moléculas, essas moléculas estão se comportando como gás, certo? Ou seja, o gás é um fluido, certo? Que ele tem compressibilidade, tem expansibilidade e que ele se comporta, ou seja, ele vai ocupar todo o recipiente, certo? Então percebe, a partir do momento que eu introduzir as moléculas, a pressão aumentou e a temperatura também, ou seja, a temperatura está em 300 Kelvin e a pressão está em 68,4 atmosfera, certo? Então, introduzir o que? 586 partículas pesadas. Então, vamos lá, então. Então, nós temos aqui o que? O volume ele é constante. Então, onde nós temos que o volume ele é constante é na lei de Charles, certo? A lei de Charles, ela diz o seguinte, que ela quando determinada a massa de gás perfeita, ela sofre uma transformação isométrica. Então, quando nós temos o volume constante, que é nesse caso aqui, nós temos uma transformação isométrica, que é a lei de Charles. Então, a temperatura e o volume vão variar. Vamos lá perceber isso. Se eu aquecer, percebem o seguinte, quando eu estou aquecendo, o que aconteceu? Vocês puderam perceber que a pressão aumentou e a temperatura também aumentou. E o volume, que no caso aqui o recipiente, a caixa, ela continuou com o mesmo comprimento, de 10 nanômetros, certo? Então, se eu esfriar, o que vai acontecer? Quando eu esfrio, a temperatura ela vai abaixar e a pressão também vai abaixar. E percebe também o seguinte, quando eu aqueço, vocês podem perceber que as partículas elas começam a ficar mais agitadas, ou seja, se movimentar mais rápidos e a colidir com a parede mais rapidamente, certo? Isso aconteceu porque o volume continuou constante. Aí percebe o seguinte, vamos imaginar uma panela de pressão. A panela de pressão ela é o que está com volume constante, ou seja, esse volume dela não vai mudar. E se eu aumentar essa temperatura na panela de pressão, certo? Tipo, a comida lá dentro vai estar o quê? As partículas de gás vão estar o quê? Colidindo com a parede. Olha o que vai acontecer. Aumentando a temperatura, ó. O que aconteceu? Explodiu, certo? Então, por isso que o que acontece? Quando explode a panela de pressão, certo? E agora, vamos o que? Manter a temperatura constante. Quando a gente vai manter a temperatura constante, o que vai variar? Vai variar o que? A pressão e vai variar o volume. Então, preste atenção aqui, ó. Podem perceber que quando eu diminui o tamanho do volume, ou seja, do recipiente, a temperatura aumentou e a temperatura continua a mesma,
certo? Mas a pressão aumentou. Então, se eu diminuir o tamanho, se eu aumentar o tamanho, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar e o volume também. Então, se eu diminuir o volume, a pressão aumenta, ó. Aí, quando eu diminuir muito, o que aconteceu? Rompeu, ou seja, abriu o recipiente. Isso se dá quando a temperatura é constante, é no caso a lei de Boyle, certo? Que acontece uma transformação isotérmica, que é quando a temperatura se mantém constante, certo? Agora a gente vai ver quando a pressão se mantém constante, certo? Quando a pressão se mantém constante. Então, quando a pressão se mantém constante, vamos lá, olha, ó, percebe? Aumento que eu aumento a temperatura, o que acontece? O volume, ele vai o quê? Ele vai se expandir. Olha, ó, aumentei a temperatura, o volume vai se expandir e a pressão vai continuar a mesma. Então, essa é o quê? É a lei de Boyle, que é quando acontece uma transformação isotérmica, que no caso não, que no caso é a lei de Charles e Gay-Lussac, que é o quê? Que é uma transformação isobárica. Falei errado, uma transformação isobárica, que no caso o quê? A temperatura vai variar e o volume também, e a pressão vai continuar constante. Percebe que a pressão não vai mudar, vai continuar sempre a mesma. Ou seja, se duas grandezas variam, a outra tem que permanecer constante, certo? Isso daqui o que? Foi a pressão inversão em proporcional ao volume. Agora tenho aqui a pressão com a temperatura. Então percebe o seguinte, que se eu aumentar ou diminuir o volume, o que vai acontecer? A temperatura ela vai aumentar ou diminuir, mas a pressão vai continuar a mesma, certo? Mas vai continuar a mesma. Então, deu uma transformação isobárica, certo? Então, foi isso que eu queria mostrar para vocês. Algo bem simples de se entender, certo? Que a gente pode ver isso daqui no nosso dia a dia, certo?